Fala pessoal, mais uma vez a gente está aqui no RhinoCast e hoje eu tô realmente entusiasmado porque eu tô trazendo uma das maiores feras do mercado pro podcast de vendas mais pesado do Brasil. Ó, só pra você ter ideia, ele é o número 1 hoje quando se fala de CRM automatizado e além de tudo é um fera nas vendas. Meus amigos, me ajuda a receber, até nós aqui a gente pode soltar uma forte salva de palmas, o número 1 do Brasil em CRM automatizado, irmão! A fera, Alex, meu irmão, Alex Campos, né? Bem-vindo, irmão, ao RhinoCast. Uma honra ter você aqui. Meu irmão, antes de tudo, fala pro pessoal aí quem é você, se apresenta, sinta-se em casa, irmão. Show demais. Cara, primeiramente quero agradecer, Rafa, o convite aí, né? É uma honra poder estar aqui. Passa até um filme na cabeça, né? Porque eu iniciei no marketing aí. Mas depois eu conto essa história aí pra galera, né? Deixa pra depois, né? Show. Né? Pra quem não me conhece, né? Eu sou Alex Campos, né? Pai da Melissa, da Liz, esposo da doutora Araís, né? Que é os pilares da minha família, né? Acho que isso aí, tipo, é o que a gente mais preza, né? Gosto Perfeito. demais dessa parada. E, cara, quem que é o Alex, né? Sou o CEO da Five Performance, né? Um dos fundadores da Five Performance. Também a gente é fundador do CRM Automatizado, né? Primeira comunidade de CRM e a maior comunidade de CRM do Brasil, né? Nossa. Parceiro aí da Como CRM. Cara, é isso, né? Temente a Deus, né? E o fera do mercado, né, mano? Alex, né? Então, você vai receber hoje, meu amigo, conteúdo quentíssimo. Vambora. Já pega papel e caneta, porque esse cara aqui tem muita coisa pra entregar pra gente. Só que antes de qualquer coisa, da gente entrar nesse mundo que a gente vai entrar agora, eu gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores, porque senão a gente não estaria aqui, né? A gente tem aí TH Motos-Car. Se você tá pensando em comprar sua moto, seu carro, sua próxima nave, né? Como ele mesmo disse, esquece, é com a TH Motos-Car. Então já busca aí o Thiago e a Carla, que são pessoas maravilhosas. Outra coisa é a Sonar Inside Sales, né? Que é a minha empresa de prestação de serviço quando se fala de marketing digital, estratégias para você vender mais. A gente tem a Five Performance também, que é a empresa do Alex. Aqui você vai tomar mais espaço ainda, Alex, né? A gente vai conversar muito sobre isso. A gente tem aí também o Gilvan, comunicação visual, viu, Isaac? Pensou em fazer uma fachada, algo do tipo letreiro? Cara, o Gilvan é o cara dessa parada. E aí eu vou falando muitas coisas aqui, ó. Meu amigo Rony Top Case também. Rony, obrigado pela parceria de sempre. Tá no meu coração. Vamos pra cima. Esqueci de alguém aí, mano? Tem alguém mais? Foi todo mundo, né? Então, bora começar? Vamos entrar de cabeça aqui nessa parada. Meu amigo, começando o podcast de fato, bem-vindo mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Mais uma vez, obrigado, Rafa. O apoio, né, do nosso parceiraço aqui, o 24 Frames do Isaac. Obrigado, Isaac, pelo apoio aí, irmão. Então, vambora. Primeira coisa é, Isaac, ó, mano. Alex, mano, como foi, cara, que você caiu nesse mundo de marketing e vendas? Foi uma coisa que tu estudou pra isso? Foi uma coisa que aconteceu no percurso que tu foi trilhando? Como é que foi essa trajetória? Conta pra nós, mano. Show demais, Rafa. Cara, isso daí começou lá por meados de 2013, mais ou menos, 2012. No boom da Herbalife, cara. Pra você ver que loucura. Lembro demais. Não existia esse negócio de marketing digital, né? E a Herbalife veio com o Messi ali, como garoto propaganda, né? Isso me chamou muita atenção. E eu caí num funil de um cara, né? Sem saber que era Herbalife, né? Fui para um evento, né? Comprei um ingresso na internet, assim, fui para um evento. Chegou lá, os caras fizeram outra de um pitch maravilhoso, né? Tipo assim, cara, e aquilo ali me encantou. Não o sistema Herbalife em si, né? Mas o sistema de venda, né? De funil de venda. Legal. Mas assim, eu não imaginava que hoje eu ia trabalhar com funil de venda. Mas ali foi onde, de fato, iniciou, né? Onde eu cheguei até fazer algumas prospecção via spam no Messenger, né? Eu lembro, mano. Tremia a telazinha lá do Messenger, né? Eu lembro. Fazia uns spam no Messenger, cara, e convertia, né? Mas aí isso morreu, né?
E aí, numa das fases da vida aí, eu comecei a cuidar de algumas empresas, cara, criando página de Facebook. Fanpage de empresas de negócios locais. Eu já fiz isso também nessa mesma época, por incrível que pareça. Continua, manda bala, vai. Aí, cara, foi nessa, né? Tinha alguns clientes ali e tal. E, né? Por que eu até falo? Porque foi um dos meus primeiros clientes, né? Recentemente, né? Na verdade, esse cara já tá há 2 anos com a gente, né? Na verdade, ele em si não tá mais, mas o sócio dele permaneceu, né? Que é a Performance Point. Depois de acho que quase 6 anos depois, né? Que o cara, dessa primeira trajetória, né? Tipo assim, o início do marketing, né? Quer dizer, o início de que eu era um social media. Nem sabia o que era isso, cara. Nem sabia o nome, sabe? Nem sabia, né, eu fazia social media e não sabia, né? Mas o início mesmo... Mas eu sempre fui apaixonado em querer buscar uma renda através da internet. Isso sempre me chamou a atenção. Eu acho que chama a atenção de todo mundo até hoje, né? Com certeza. Todo mundo quer aprender a ganhar dinheiro na internet ou vender o teu conhecimento na internet. Seja ele um treinamento, seja um curso ou um serviço. A internet hoje, eu acredito, Alex, até você pode confirmar isso, que ela potencializa aquilo que você já é. Se você é bom, velho, você vai potencializar aquela explosão de conhecimento ou de serviço. E também, se você ainda não é tão bom, também vai potencializar essa coisa que não é tão boa ainda. Exatamente. Cara, e isso aí é muito verdade, porque assim, acho que até é uma frase do Bill Gates, né, que ele fala, né, vai chegar um momento que existirão empresas que estão na internet e empresas que não existem mais, né? E se a gente realmente vê hoje, as empresas que não utilizam, né, o canal, né, de vendas, que é o canal da internet, que é hoje onde está a atenção das pessoas. Pode ser que um dia mude a atenção das pessoas, mas hoje a atenção das pessoas estão aqui, né? Até eu coloquei o meu em modo avião, porque, cara, a atenção das pessoas estão aqui, cara, a todo momento, né? E a tecnologia tem, né? É até por isso que você talvez está assistindo esse podcast aqui, você está aí no YouTube, no celular, assistindo um corte, né? Não sei. E assim, realmente, potencializa demais. Mas voltando um pouco aí nessa história pra gente resumir, né? Porque é uma trajetória muito grande, né, Rafa? Se contar tudo... A gente ficaria aqui, são vários episódios. Mas assim, foi antes da pandemia, né? Tá, então vamos antes da pandemia. Deixa eu sintetizar aqui a história. Então, quando você começou a empreender, você começou conhecendo lá atrás um marketing rede através da Herbalife. Exatamente. E aí, depois disso, você se encantou com a história do funil de vendas e aí começou a prestar serviço também, fazendo atualização de fanpage como social media. Exatamente. E aí a coisa vai fluindo e você chegou hoje onde você chegou. Exatamente. Gente, pra quem não sabe, o Alex hoje é o número 1 quando a gente fala de CRM automatizado. Para você que não sabe o que é CRM, básica, posso explicar, Alex, o que é CRM aqui? Com certeza. Porque você é autoridade, eu não sou aqui não, né? Não, o CRM, cara, é como se fosse um software, tá? Onde você enxerga onde o cliente está, se ele passa o orçamento, se ele está em negociação, desde a entrada do cliente até o fechamento da perca desse cliente, né? Então, você tem uma visão panorâmica de tudo. E hoje ele é uma das maiores referências, se não a número 1, que criou um mercado que não existia. Exatamente. Então, o Alex está aí nessa jornada que ele vai compartilhar muita coisa com a gente. Agora, Alex, me conta uma coisa, mano. Hoje vê o Alex hoje nessa posição de número 1, uma comunidade de profissionais, donos de agência, gestores de tráfego, que seguem você, é muito fácil. Pergunta é, mano, qual foi o teu maior desafio nesse caminho até você se tornar a referência que você é hoje? Porque, assim, eu sei que quando era tudo mato, só tava o Alex. E você tem um sócio que é o Felipe também, né? Isso. Como é que foi a jornada pra você abrir assim, ó, cara, eu tenho que ir pra esse caminho? Como foi a sacada, mano? Conta pra nós. Pois é, Rafa, você tocou num ponto aí, né? Até veio um filme na cabeça aqui, que nessa época aí que eu iniciei, né, vamos dizer, a jornada aí desse social media, vamos dizer, era na época que eu tava vendendo bolo de pote, cara, na rua. E esse cara foi um dos caras que primeiro comprou, né? Até um abraço aí, Renan. Obrigado, irmão, por você ter comprado aquele bolo de pote e a gente ter feito aquela oração. Amém. A gente fez uma oração no fundo da oficina dele. Ele falou, cara, você vai prosperar. Né? Eu tava passando uma fase muito ruim da minha vida, né?
mas sempre acreditando, né, que podia mudar o jogo, né? Então nunca foi fácil, né, Rafa? Não, nem vai ser. Nunca fácil. E nunca vai ser, Não né? vai ser, né? Nunca foi fácil, né? Mas porque trazendo isso aí de volta, né? O que acontece? Essa fase aí, né? Até é que eu acabei me emocionando aqui, cara. De lembrar disso, né, velho? Que realmente passa um filme, assim. Foi bem dolorido, sabe? Essa fase. Mas é isso aí, né? Tamo aí, vencemos, né? Mas trazendo assim, né? Por que eu fui para esse mercado de CRM, né? Mas foi antes da pandemia, né? Acho que tem que dar esse contexto, porque acho que até pra galera entender que antes da pandemia foi aonde eu tava trabalhando de Uber, né? Até respeito muito a profissão aí, mas é uma profissão bem dolorosa, cara. Desgastante, né, mano? Desgastante demais, né? Quando até o Felipe também chegou a trabalhar de Uber, né? Meio que eu falo assim, era uma opção, né? Tipo assim, foi trabalhar de Uber porque é opção, né? Porque muitas pessoas falam isso de vendedor, né? Mas isso é uma mentira que não sei quem inventou, né? Porque vendedor é o cara que mais ganha dinheiro no planeta, né? Se você não tá vendendo um produto, você tá vendendo a sua hora para alguém. Isso Esse é fato, né? Mas aí antes da pandemia, né, Rafa, comecei a assistir alguns vídeos, né, do pai do tráfego. Paizão, né? Eu fui aluno já. Na verdade, eu sou aluno até hoje do pai do tráfego. Eu acho que eu tenho até algumas plaquinhas pra pegar lá. Acho que já bati lá alguns dígitos lá. Milhões lá pra pegar alguns com milhões, ele eu também. acho que tem lá. Eu não fui pegar ainda, tá? Vai, continua, mas mano. foi paizão, né? O paizão viu o primeiro vídeo. E aí, entre uma corrida e outra ali, né? Assistindo um vídeo e outro, né? E aí eu vi uma grande oportunidade, cair em um outro funil de venda. Só pra contextualizar. Então, a porta de entrada ali, de fato, antes foi pandemia. ser gestor de tráfego. Começou como gestor de visão, tráfego. Isso, a visão de fato. Então você ali, antes da pandemia, cara, vou aqui pelo caminho da gestão de tráfego, que foi quando você entrou no mundo online. Eu iniciei como afiliado, né? Eu acho que a maioria das pessoas acabam iniciando, mas eu entendi muito rápido que ficar vendendo igual a galera vendia, tipo, ficar fazendo spam, não sei o quê. Meus primeiros R$1.000 na internet, eu fiz através de stories no WhatsApp. Postava resultado no WhatsApp, a pessoa me chamava, eu explicava e vendia lá o curso de vender curso, né? Show. Quem nunca, né? Quem nunca fez isso, né? E aí foi meus primeiros R$1.000 na internet. Isso aí antes pandemia, né? E aí veio pandemia, cara. Tá. Lockdown total. E aí eu já tava na pegada de estudo. E aí eu entrei numa imersão, né? E, cara, eu sempre me emociono, cara, nessa fase. Porque... Cara, é pesado, irmão. Lembrar disso aí, velho. É pesado, velho. O cara chegar hoje onde... Cara, pra que você que até toma água aí, Alex, enquanto eu falo aqui com o pessoal, só pra você entender, mano, eu conheci o Alex acho que mais ou menos há uns 8, 10 anos atrás, Alex. Quando o Alex não era essa referência não, que ele é hoje mano. Essa época. Eu lembro que o Alex estava numa fase bem difícil naquela época. Foi mais ou menos nessa época aí, quando você me conheceu, eu tava nessa fase aí, né? E aí, vendendo bolo de pote, vendendo perfume, tentando nessa fazer época alguma que eu conheci coisa. o Alex, já estava ali bem sucedido na parte de vendas, porque eu montei um time comercial gigantesco numa empresa que eu participava. E, cara, explodiu. E o Alex ali via os meus vídeos e sempre conversava comigo. Eu gravava muito vídeo desde dessa época, viu, Isaac? E aí a gente começou a trocar ideia. E por acaso eu fui lá numa franquia nessa cidade que ele morava. Pois é. Do nada, mano. Assim, fui na franquia lá em São Paulo e conectei com o Alex. E hoje eu vejo ele se emocionando porque de fato é real, mano. De fato é verdadeiro essa parada. Então, todo o resultado que você tem foi construído na força realmente da dedicação, cara. Exatamente. E aí você foi gestor de tráfego e tal. Quando foi que você bateu os olhos pra CRM? Quando foi que você decidiu caminhar aí, mano? Foi uns 3 anos atrás, mais ou menos. A gente já tava ali com a Five Performance, né? Já tava com a Five Performance. Né? Até conheci o Felipe através da internet também, né? Tem uma história aí bem legal, que dá até um podcast. Inclusive, Felipão, um abraço, tá? E a gente vai trazer você aqui no RhinoCast também, né? Quem sabe aí. Com certeza. Vambora. Né? Então o convite tá feito, Felipe, viu? Então, aí, cara, eu comecei, né?
aí eu sigo um cara aí muito referência em funil de vendas, né? E ele explica muito essa questão, né? Qual é o nicho que você vai atuar, né? Começa a dar um passo para trás, né? Porque tipo assim, beleza, nicho de marketing, muito amplo, né? Tá, então vou entrar no nicho de CRM. Mas quando você fala de CRM, muito amplo também. Tá, eu vou pegar um CRM específico, que é a Como CRM. Então, se você não conhece a Como CRM, eu tenho um convite para você no dia 17 de maio, aqui em Fortaleza. A gente vai estar realizando um grande evento aí. Vambora, vou estar lá, hein? Como CRM, parceria com a Five Performance. Nosso palestrante convidado é o Rafael, Rinoceronte das Vendas. Bora, vai ser E a galera vai ficar boba com o que o Rafa vai trazer lá pra gente. E aqui embaixo eu vou deixar aqui o link pra galera de repente buscar você, Alex, tá? E já adquirir o ingresso do evento. No momento que a gente tá gravando agora, esse podcast é antes do evento, né? Não sei depois do evento. Isso, Mas você pode se inscrever em outras edições também que irão acontecer pelo Brasil. Com certeza. Então, ok, Alex. É essa. Então, vambora. Então, você bateu de frente com o CRM, decidiu nichar ainda mais. Nichar. E aí, a coisa foi fluindo. E, cara, eu lembro que eu busquei na internet, eu tava pesquisando alguma coisa e caí dentro do site da Five Performance. Aí, de repente, eu vi tua foto. Mano, o Alex tá aqui em Fortaleza, velho. E aí, eu fui entender que você tava lá naquela parada de CRM. Cara, é surreal o que a gente tá vendo hoje do movimento que você criou. Hoje são quantas pessoas da comunidade já na CRM automatizado pelo Brasil? Cara, até que eu vi agora, antes de vir pra cá, são 156 pessoas, né? Diretamente a gente tem impactado, né? São donos de agência. E assim, são 150 empresas, tá, gente? Não é só pessoas, são 150 empresas que prestam serviço na área de CRM automatizado que aprendem com ele. Exatamente. Né? Com ele e com o isso Felipe. fora os nossos clientes, né? Sim. Fora as pessoas que acabam procurando nós. E até dentro disso, né, Rafa? Até trazendo talvez esse contexto aí, né? É o Rafa. Como que eu conheci o Rafa, na verdade? Rafael conheci num vídeo, creio que era um vídeo no Facebook, numa época bem distante. Tava no Facebook. Uns 9 anos atrás, né? Ninguém falava de marketing digital e o Rafa tava lá, cara, falando de marketing digital, né? Na empresa que a gente trabalhou junto aí, foi onde a gente até... E aí, meio que assim, eu conheci o cara na internet e nesse dia da franquia da Rinode aí, né? Sim. Foi lá no Cambuí. Eu reconheci o cara. Eu falei, caramba, velho, é o carinha do marketing lá, velho. O cara top do marketing. Pô, velho, que prazer conhecer você. Mano, você sabia que, assim, às vezes eu não tenho noção desse impacto que a gente... Tipo assim, mano, deixa eu bater uma foto com você e tal. Bicho, pra mim era um cara famoso. Pra mim era, porque era referência ali no marketing, né? Legal, mano, muito massa. E aí essa parada conduziu, explodiu no Brasil hoje com 150 ou mais a gente tá só no começo, né, Rafa? A gente sempre foi muito... Como que eu posso dizer? Eu sou muito perfeccionista, sabe, Rafa? Certo. Isso até acaba, às vezes, travando o nosso crescimento, né? Tá. A gente sempre quer entregar algo muito bom para as pessoas, né? Mas o que a gente começou, né? Qual que foi o início, né, da comunidade CRM automatizado? Não tinha conteúdo na internet. Era uma dor que eu e o Felipe vivia. De não ter nada. Tinha alguns vídeos da Como, algumas coisas em russo, né? Uma documentação tudo bagunçada, né? Desatualizada. E aí eu sempre tive muito, né? Dos livros que eu li, né? Essa questão de mastermind, né? Que você precisa estar com outras pessoas no mesmo propósito para que você expanda, para que você cresça, né? Então segura aí. Deixa eu pegar aqui essa dica aqui do Alex, ó. Se você quer crescer, não adianta você ficar isolado sozinho. Não tem como você ir pro próximo nível, cara, convivendo com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai ficar travado. Irmão, um conselho de amigo, busca novos ambientes, conhecer novas pessoas para que você possa ter um novo resultado. Ninguém cresce sozinho. Até cresce até um certo ponto, mas depois você precisa destravar isso aí. Então fica a dica, né? Exatamente. Beleza, show de bola, Alex. Posso ir para a próxima pergunta aqui contigo? Vambora. Então,
Cara, o que você acredita? Você acredita que vender hoje, através da internet, seja serviço ou produto, é sorte, é competência, é uma estratégia? E se é uma estratégia e competência, qual é o feijão com arroz, ok? Que qualquer pessoa pode fazer para trazer possíveis novos clientes para dentro do negócio? Cara, eu sempre falo assim, é o feijão com arroz bem feito que dá certo, né? Eu vejo muita equipe de venda, a gente lidar, né, com várias empresas, e eu vejo as pessoas querendo implementar estratégias mirabolantes e acaba esquecendo do básico, do conceito, né? Mas algo que é, cara, inevitável. Não tem como você crescer se você não tiver conhecimento. Então, né, eu acho que o primeiro passo é você ser humilde o suficiente e buscar conhecimento, né? E uma coisa que eu aprendi desde cedo é o quê? Como encurtar o meu caminho naquilo que eu não sei. Que é o quê? Buscando estar com pessoas que já trilharam esse caminho, pessoas que já conseguiram alcançar, chegar talvez no nível que você quer almejar, entendeu? E tudo você vai ver que volta nessa questão do mastermind, né? De realmente de estar com pessoas... Esse senso de comunidade, né, mano? Exatamente. Mas assim, voltando aqui do que você estava falando, é buscar conhecimento, mas não é buscar qualquer conhecimento, é buscar conhecimento com quem realmente vive aquilo na prática, né? E ter a humildade de falar assim, cara, não, eu não sei, mas quem é que sabe? Deixa eu buscar. E hoje no mundo que a gente vive, né, Rafa, é muito fácil, né, buscar esse tipo de conhecimento. Eu aprendi a buscar conhecimento nos livros, né? Por isso que eu comecei a ter conhecimento, ter esse conhecimento que eu tenho hoje, né, através dos livros, né? Acho que é a forma mais barata, né, de se consumir um conteúdo de alguém. Mas, se você for ver hoje, no dia de hoje, não é tão inteligente. Eu não tô falando para você não ler. Ler é extremamente bom. Mas, assim, realmente você participar de algo de pessoas, né? Vou dar um exemplo, né? Estar junto com... Quem que é o melhor de venda para mim hoje? Referência do Brasil em venda. É o Rafael Araújo. Show, irmão. Obrigado aí, por isso que eu sempre quis estar ao seu lado. Porque desde lá de trás, mesmo antes de conhecer e saber que eu ia vir morar em Fortaleza, né? E eu sempre acredito na questão da lei da atração, né? Que a gente acaba atraindo aquilo que a gente quer, né? Que a gente busca, né? Então, é bem isso, né, Rafa? Não sei se eu acabei fugindo aí da pergunta. A pergunta foi o feijão com arroz que a pessoa pode fazer. Você resumiu aí que é buscar conhecimento, se aproximar de outras pessoas. Exatamente. Legal, show buscar conhecimento. Agora, Alex, uma coisa, cara. O que eu tenho visto, né? Que você falou assim, ó. Buscar conhecimento. A gente tá passando, gente, por uma fase que, assim, ó, tem muito falso profeta, vamos falar assim, né? É os falsos gurus, né? Cara, quando você for pensar em adquirir o conhecimento de alguém, contratar o serviço de alguém, dá uma analisada, né, sobre quem é a pessoa que você está buscando. Será que essa pessoa vive o que ela tá falando? Porque o que tem de gente sendo enganada todo dia na internet... Demais. Não é brincadeira, bicho. Demais. O cara diz que vai te ensinar a fazer tal coisa, mas ele não faz. E aí tem uma conversa, o canto da serpente, né? Tem curso tem curso de enganar as pessoas, pô. De como enganar as pessoas, né? É foda, mano. Mas isso aí é bem real. Agora, Alex, me fala uma coisa, mano. Hoje, o que uma empresa precisa ou um profissional precisa, certo? De forma prática, para ele aumentar as vendas do negócio dele, cara. Quais são aí, por exemplo, os 3 pilares que você daria a dica? Cara, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, que vai dar certo. Qual seria? Show. Eu poderia falar dos 5, né? De 5 performance. Manda bala, Mas eu vou trazer só 3. Vou trazer os 3, né? Que é, primeiro, Rafa, coração de uma empresa. Processo comercial. Ter um CRM bem implementado de forma estruturada. Isso é fundamental. Isso é pilar. Sem isso não adianta nenhuma das outras. Processo comercial, tá? Mas quando eu trato de CRM, Rafa, muitas pessoas levam o pensamento para uma ferramenta. Cara, tem empresa que você pode fazer CRM através de uma planilha. Não é inteligente. Por isso que a gente criou o CRM automatizado.
Dá para fazer numa planilha. O importante é que você faça. E o que nada mais que é o CRM? Cara, é você ter clareza das informações do teu funil de venda. Ok. Esse é o número 1. Esse é o pilar principal. Beleza. Número 2. O que a pessoa precisa? Outro ponto. Atrair pessoas. Como que atrai pessoas hoje? Através do tráfego pago, né? A melhor forma, né? Existem outros canais de venda, mas hoje o principal canal de atração, né, mais inteligente que você consegue tracionar é o tráfego pago. Né? Legal. Mas só fazer tráfego pago, Rafa, não adianta. Eu vejo muitas empresas querendo lead a todo custo. Manda mais lead, manda mais lead, Mano, posso falar manda uma coisa mais pra lead. você? Tráfego pago, eu vou até olhar pra cá, ó. Tráfego pago matou os vendedores raízes. Sabe por quê? O cara recebe todo dia 10, 20, 30 leads. Ele diz assim, ó, lead ruim, lead ruim, lead ruim. Na verdade, ele tá buscando o cara que tá pronto pra comprar. Ele apenas quer, me manda o teu Pix que eu quero comprar de você. Ele não quer vender, ele quer sofrer uma venda. Então, o marketing digital acabou matando muito vendedor, porque acomodou a galera. Só que isso aí são as pessoas que são baixa performance, porque os alta performance, de fato, irmão, eles estão voando alto com essa tecnologia, com essa força, tá? Né? Então, se você usa tráfego pago na tua empresa ou em qualquer negócio, você precisa fazer alguma estratégia para que esse vendedor possa performar com 10, 20 leads. Se você colocar 50, 100 leads para esse cara, ele sabe que se não vender para 30, vai ter mais um, vai ter mais dois. Então, não é saudável fazer isso, ok? Beleza. Segundo ponto foi tráfego pago. Terceiro ponto. Treinamento de time comercial. Perfeito. Porque tá muito alinhado a vendas, né? Porque aí, como que isso daí encaixa em tudo, Rafa? É o que você falou, não adianta ficar trazendo lead a todo momento, porque tráfego pago não vende. Tráfego pago é canal. Tráfego pago vai atrair. Ah, você consegue segmentar, né? Trazer mais pessoas, mas às vezes foi o que o Rafa falou, essa pessoa ela não tá pronta para comprar. E aí, o que eu vejo a maioria dos vendedores pecando? Não entendendo em qual estágio, em qual momento que o lead tá do jornada de compra. Porque às vezes tem um cara que mandou uma mensagem hoje, mas de fato ele não está pronto para comprar. Só exatamente, às vezes ele está só pesquisando realmente de fato. Eu vou falar muito, eu vejo muito acontecer isso, né? Aconteceu comigo aqui em Fortaleza, quando eu cheguei, né? Eu tinha vendido meu carro, vim para cá, e aí eu falei, não, vou comprar um carro. E aí saí mandando mensagem para um monte de loja de carro. Muitas nem me responderam até hoje. Olha, até o iPhone tá na jogada já. Muitas empresas, cara, até hoje não me responderam. As que me responderam, mandaram mensagem de qualquer jeito. E aí você vê que o que é? Despreparo do time de venda. E beleza, alguns responderam. Mas poucos. Desbloquear seu iPhone antes. Desbloquear o iPhone antes. Cara, me fala uma coisa. A galera que você tá falando, né? Buscou o carro, todo mundo te respondeu de um jeito, outros não responderam mais. O que foi fator determinante para você comprar o carro de alguém? Manda aí. Cara, atendimento. Rapidez, clareza, entender qual que era a minha necessidade, né? A pessoa que me vendeu, né, acabou me atendendo no carro. Cara, um menino de 19 anos. Aí você fala assim, pô, velho, o menino era bom de venda. Eu acabei comprando, depois eu me arrependi do carro que eu comprei. Porém, o menino bom de venda. Por quê? Mas ele foi em cima da minha necessidade, da minha dor. Ele entendeu qual que era a dor que eu tava. Né? E o que eu vejo muito hoje... Mas sim, mas isso aí, Rafa, eu comprei 3 anos depois, tá? O carro com esse cara. Aonde que eu quero chegar que tá faltando despreparo? Ninguém naquela primeira leva de pessoas que eu falei me acompanhou. Se preocupou. Muitas pessoas, a pessoa manda a mensagem hoje, a pessoa passa o preço, próximo lead. Passa o preço, próximo lead. É máquina de moer carne, né, mano? Máquina de moer carne, cara. Despreparo, né?
Isso ainda é muito comum, tá, Alex? Não, Todos os demais, dias eu demais. treino times comerciais, cara, praticamente, e eu vejo como é isso. É assim, ó, chegou 50, 30 mensagens hoje, aí eu pergunto assim, cara, você lembra com quem você conversou quarta-feira da semana passada? Não, mano, já apaguei até os números. O cara apaga os números das Apaga o conversas, número. mano. Não, porque não quis, então apaga tudo. Ou seja, ele tá rasgando o dinheiro que o dono do negócio pagou. Pagou pelo lead, né? Então isso aí acaba fazendo com que as vendas não performem, porque esse cara, de repente, não tá pronto para comprar hoje, mas quem sabe daqui a um mês, daqui a 2 meses. Daqui 1 ano, 2 anos, depende do produto. Jornada de compra de certos produtos é longa. E você precisa acompanhar. E venda é relacionamento. É isso que as pessoas acabam esquecendo, Rafa. É isso mesmo. E aí, quando fala de relacionamento, CRM é relacionamento, cara. Você lembra do cara, CRM você é vê, relacionamento, venda é relacionamento. Essa É você se preocupar, você querer entender, né, aquela pessoa tá buscando. Show. Muitas das pessoas chegam já perguntando o preço. Cara, tudo bem, passa o preço, vai tenta entender qual que é a necessidade, se tá legal aquele preço, se a pessoa... Não, a pessoa passa o preço e tchau. Eu entendo que... E assim, Rafa, o mundo que a gente tá hoje, realmente é muito mais difícil vender pelo WhatsApp. Mas, isso. mais uma vez, as pessoas precisam de preparo e de treinamento, porque realmente, cara, vender no WhatsApp é extremamente difícil. Se você vê por aí alguém falando que é fácil vender, depende do que ele tá vendendo. Não compara, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo. A gente tá vendendo uma caneca dessa e outra coisa é vender um carro, outra coisa é vender um óculos, outra coisa... Então, existem níveis de consciência do cliente que vai comprar determinado produto. Tem cliente que tá pronto para comprar uma caneca, mas tem cliente que não tá pronto para comprar. Exatamente. Então, você tem que cada vez estar mais afiado no seu atendimento, extraindo as necessidades do cliente para que você possa vender para ele quanto antes e de forma mais inteligente. Exatamente. Tá bom? Deixa eu só fazer uma chamada aqui enquanto você toma uma água aí. Se você tem um time comercial, tá passando por dificuldades, quer treinar esse time, de repente quer fazer um treinamento aí na tua empresa, a gente pode te ajudar. Tem ajudado aqui centenas de empresas a treinar os times comerciais, a organizar processos de vendas e, de fato, subir o faturamento. É isso que a gente tem feito aqui, viu, Alex? Então, a gente está aí à disposição para a gente poder te ajudar a alavancar os teus resultados. Alex, legal. Entendi aí essa pegada que você me falou. Agora, me fala uma coisa. O cara hoje que quer vender mais, eu quero trazer aqui um ponto bem importante, que é assim, eu estou vendo cada vez mais donos de negócios, CEOs, aparecendo na internet, sendo o rosto da marca, ok? E os caras são bilionários, irmão. E às vezes o cara tem um negocinho pequeno e ele diz, eu não vou aparecer, eu quero vender sem aparecer. Mano, se tá difícil vender aparecendo, quanto mais sem aparecer, irmão. O que você tem a falar sobre isso aí? Sobre a importância de se posicionar ali, de ser o frente da empresa, de realmente trazer uma humanização para a marca. Cara, dentro disso, as pessoas compram de pessoas. CNPJ é uma empresa, as pessoas compram de pessoas, independente de CNPJ. Se conectam, né, mano? Pô, é porque você vê que tudo assim, venda é relacionamento. Né? Então as pessoas vão comprar você primeiro para depois comprar teu produto, teu serviço. Se a pessoa não te comprar, ela não vai comprar teu produto e serviço. Não adianta. Ontem eu tava numa reunião com um grande empresário, ele falou assim, Alex, eu fico triste de ver que as pessoas ultimamente não têm empatia. As pessoas estão frias, o cara entra numa call de venda, passa lá, faz tudo, desse jeito, se quiser comprar bem, se não quiser, tchau, amém. Né? Mas trazendo o que você falou, né, de se posicionar, cara, é extremamente importante, tem que dar a cara a tapa, porque as pessoas vão comprar de pessoas. A pessoa não vai, né, até as grandes, né, tipo, vamos trazer aí a Casas Bahia. Tá, a mulher lá, né, a Trajano, não aparece. Mas ela foi lá e criou um boneco 3D, né? Para as pessoas se conectar com a pessoa. Não, espera. A Casas Bahia